Agora sim eu acho que voltou, né, gente? Deu uma caída aqui na conexão. Oi, 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 olha só o cantinho da GG lá do Maranhão mandando um beijo. Então, como eu estava falando para vocês, para quem está chegando nesse momento, agora aqui com a gente vai estar conversando com o Dr. Gustavo Alves e a gente vai estar falando sobre os mitos e verdades sobre a Covid. Não deixe aí de estar convidando os seus familiares, os seus amigos. Já voltei, é isso aí. A Raíssa Castro aqui com a gente. Raíssa, te amo, hein, querida? Já para a gente estar conversando com ele e tirando essas dúvidas aí. Olá, doutor. Oi, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Que privilégio, hein? Num sábado bonito como esse, a gente discutindo aí um assunto tão importante, né, Ana? Não, e a gente se fala quase todo dia, né? Não por live, mas quase todo dia, graças a Deus. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui o meu celular. Então, doutora, a gente assim, eu mais do que nunca, né, como comunicadora, a gente fica aí em cima das mídias também, até por questão de zelo, de saber o que que é verdade, o que que não é. Hoje muita gente lida com fake news, com tudo isso. E nesse último ano a gente viu vários veículos de comunicação dando várias vertentes da onde veio o vírus, da onde surgiu. Eu queria começar falando sobre isso, mas a gente, no decorrer da nossa conversa aqui, a gente vai falar sobre vários assuntos, tá bom? Bom, eu acho que falar de fake news é falar de uma atitude criminosa, com toda certeza, mas é falar de algo que sempre existiu, né? As fake news, elas sempre existiram, de alguma outra forma. Hoje nós temos a velocidade dos meios eletrônicos, das mídias, né, das redes sociais, mas a gente sempre teve a propagação de notícias falsas ou, de alguma forma, mecanismos para colocar medo nas pessoas. Então, isso sempre aconteceu. Eu acho que desde o Império Romano a gente pode pegar trechos da história em que as fake news, em que a, o espalhamento de notícias mentirosas ele acontecia, até o descobrimento do Brasil e tantas outras coisas que envolveram a nossa história. Só que hoje, o imediatismo, a facilidade de você ter informação, e a forma que as pessoas acabam não tendo, as pessoas não têm como checar a notícia, né? Então, você é uma jornalista, você, quando coloca uma notícia no ar, você tem toda a responsabilidade do seu nome e a credibilidade da emissora ou do local onde você está. Mas, infelizmente, com essa facilidade que você tem hoje de gravar um vídeo, de, às vezes, até falar com uma certa propriedade, mostrar imagens, figuras, até mesmo artigos científicos falsificados ou com interpretações todas pessoais, né, interpretações errôneas. Então, as pessoas acreditam. É um absurdo isso, mas a gente está à mercê, infelizmente, desse grande mal aí do século XXI, que são as fake news. Isso é verdade. Querendo ou não, nós precisamos ir sempre atrás do melhor e mais do que nunca, né, doutora? A ciência parece que estão querendo brincar com a ciência, né? Parece que estão querendo brincar. Veja que, a respeito do Covid, muita coisa absurda foi dita, né, desde o início, né? Principalmente no que diz respeito a se depositar a, uma realidade falsa de que o distanciamento ele não é importante, de que o uso de máscaras também não, de que seria uma gripezinha, os medicamentos que poderiam ser usados totalmente ineficazes, pelo contrário, a gente tem mortes associadas ao uso desses chamado kit anti-Covid que foi difundido, foi uma grande fake news, né? Essa foi a maior de todas, né? Então, a gente tem, além dos riscos que normalmente teriam da propagação da notícia falsa, nós temos mortes, nós temos pessoas que ficam mais doentes, que são enganadas através desse meio. Tá. E doutor, eu sei que é uma incógnita, assim, né? Se for falar realmente da onde surgiu o vírus, o que que a ciência tem para mostrar e comprovar para a gente? Veja, talvez não seja tão difícil da gente identificar a verdadeira origem do Covid, de tantos outros vírus, como
como foi o ebola, como é o ebola ainda, né? Você vê, o ebola foi descoberto em 1976, às margens do rio Ebola, né? Na República Popular do Congo, por isso que é chamado de ebola, às margens do rio Ebola, pelo Peter Piot, Uhum. um cientista belga, e característico também do mesmo mecanismo da Covid. A Covid, a gente conhece os coronavírus desde os anos 60. É importante lembrar que os coronavírus são a segunda causa de resfriado comum, só perde para o rinovírus. Então, a gente já conhece coronavírus há muito tempo, mas dessas 7 famílias, dessas 7 grandes famílias de coronavírus, as 3 últimas nos preocupam. A SARS, foi aquela de 2002, 2003, a MERS, que é do Oriente Médio, de 2012, e atualmente o Covid-19, que é dia 31/12/19, lá da República de Wuhan, né, da cidade de Wuhan. Qual é o mecanismo? A gente chama de spillover, que é um mecanismo que ele é consequência da invasão do homem em sistemas ao qual ele não pertence. Então, quanto mais nós temos a devastação de florestas, quanto mais nós temos o rompimento de barreiras da natureza pelo homem, nós estamos trazendo esses vírus que são de uma outra família, ou são de um outro sistema para o convívio com o humano. Por exemplo, o MERS, em 2012, 2013, ele teve como principal hospedeiro o camelo. Uhum. O coronavírus, se acredita que ele tenha sido através do morcego. Isso. Se falou muito no pangolim, que é um outro animal que também é muito comum na China. E na China, especificamente, Ana, eles têm aquela questão dos wet markets, né, que são os mercados molhados, que são aqueles mercados onde as pessoas levam animais de estimação para venderem durante o dia, e eles têm contato com esses animais silvestres. Então, acredita-se que, por isso que ele surgiu até num desses mercados, né, através das fezes, da urina, ou de alguma secreção desses animais silvestres, em contato com o animal doméstico, isso veio. Então, sabemos que o rompimento das barreiras dos sistemas tem sido a principal causa desses chamados vírus emergentes, como é o caso do coronavírus. Ou seja, mais do que nunca, o ser humano está invadindo o local que não é dele, né? A gente vai se Exatamente. apropriando aos poucos da mata, né, das origens que não são nossas, e isso vai fazendo com que, até a gente vê isso pelos próprios índios, né, doutor? Que a imunidade deles é muito baixa por eles viverem em outro ambiente diferente do que o nosso, né? E aí, ao invés da gente acreditar nisso, não porque tem que acreditar, mas porque é um dado da ciência, aí começa, retomando a pergunta anterior, não, isso foi criado em laboratório, foi criado pelos chineses, para a China ser a maior potência. Bom, a China vai ser a maior potência do mundo, independente do Covid ou não. A AIDS, quando surgiu, Ana, lá em 83, identificada inicialmente pela François Barré-Sinocy e pelo Luc de Montagnier, no Instituto Pasteur, na França, e depois pelo Gallo, em São Francisco, Estados Unidos, a AIDS ela tem muito da sua existência, ou se atribui muito ao surgimento da AIDS, também a esse rompimento, provavelmente vindo do HTLV3, vindo dos macacos também. Então, isso está muito atribuído a essa coisa do ser humano invadir sistemas, romper barreiras que ele não poderia romper. E, infelizmente, a gente não está aqui para dar notícias apocalípticas, né? Não vai ser a última pandemia, como não foi a gripe suína, como não foi a própria gripe aviária, lá também no começo do século, em detrimento dessas questões. Doutor, e por que mata tanta gente? Que força é essa que causa no nosso organismo? E a gente vê assim, mata muitas pessoas, mas também determinadas pessoas não causa sintoma nenhum, né? Você sabe que inicialmente o coronavírus ele foi, digamos que assim, identificado como um vírus respiratório. Então, até se posteriormente a gente puder falar um pouquinho o estrago que ele faz no organismo, mas então a ideia era essa. As pessoas mais suscetíveis, sabe-se que são os idosos e as pessoas que têm algum tipo de comorbidade, o diabético, o paciente com uma imunidade reduzida, problemas cardíacos, etc. Entretanto, é muito interessante porque você tem, às vezes, idosos que, mesmo em contato com o vírus, eles não desenvolvem a doença. Claro Sim. que a prevalência vai ser maior nesses idosos. O problema do Covid-19 não é tanto a letalidade dele é até baixa. Se você comparar, por exemplo, o ebola, ele tem uma letalidade de 40%. Se nós Sim. tivéssemos uma transmissibilidade do ebola igual tem do Covid,
eu até fiz esse cálculo ano passado numa outra entrevista, a civilização humana teria sido dizimada em 3 meses. Então, assim, entre aspas, a sorte é que o Covid-19 tem uma letalidade que ela seria em torno de 0,66, podendo variar até 0,8, não chegaria a 1%. Hoje a taxa de transmissão do Covid é de 1,12 no Brasil, ou seja, cada 100 pessoas vão transmitir para outras 112. A gente precisa que esse número chegue a perto de 0,7. É o que a gente precisaria para ter um controle maior através da vacinação. Então, ela mata mais pessoas, mas ela não mata tanto quanto como foi a MERS, que eu falei agora há pouco, que foi acima de 20%. A gente não consegue explicar ainda as razões pelas quais pessoas em contato não atingem. Veja, os números são interessantes, 85% são assintomáticos, mas esses 85% podem transmitir para outros 50%. São matemáticas muito interessantes. E esses 15% que contraem, dos 85% que não contraíram, eles podem vir a ter sintomas mais graves, vai depender também disso, idade, se tem algum fator de risco, etc. Explica como você falou ali no comecinho, né, anteriormente, de poder explicar um pouquinho como o vírus ele age dentro do nosso organismo, né? Porque até então, como você falou, e também a gente já viu vários casos, seria na parte respiratória, mas parece que já começou a ter outras variantes que não é somente o pulmão, né? A porta de entrada dele, vou tentar falar de uma forma para todo mundo entender, a porta de entrada do SARS-CoV-2, do coronavírus, é através do sistema respiratório, de um receptor, exatamente, que se chama AC2. Né? É um receptor AC2, vamos colocar assim de uma forma mais simplificada, né? O SARS-CoV ele tem uma proteína que a gente tem falado muito, que é a spike, uma proteína S. É como se fosse chave e fechadura. Então ele vai lá e encaixa. Quando ele encaixa, ele vai se ligar ao pneumócito do tipo 2, que é uma estrutura que nós temos no pulmão. Esse pneumócito, quando atingido ou quando ligado com essa proteína, ele vai afetar uma questão muito importante, que é a tensão superficial que a gente tem nos alvéolos. Ele vai afetar a tensão superficial. Então é como se eu dissesse para você, é o que acontece em crianças de baixo peso, no nascimento, que tem aquela chamada síndrome respiratória de desconforto agudo, que fica colabado. Então, a pessoa não consegue respirar. E aí, uma consequência disso é que esse AC2, que é o receptor de conversor de angiotensina, essa substância angiotensina, ela tem um papel muito importante na regulação da inflamação. Chega um momento em que esses receptores, essa angiotensina, ela chega a níveis tão baixos que a gente vai ter problemas decorrentes do papel que essa angiotensina tem no nosso organismo, que é controlar a pressão, controlar o equilíbrio hidroeletrolítico, que é a função renal, processo inflamatório. Então, você vai ter uma cascata inflamatória. Por isso que aí o paciente, já em regime de UTI ou regime de internação, ele vai receber muito corticoide, porque ele tem um processo inflamatório agudo. Ele vai ter alteração do processo de coagulação. Ele vai ter alteração do batimento cardíaco, e isso até evolui, em muitos casos que a gente tem observado agora, que tem a ver com a minha parte de atuação na pesquisa, com problemas neurológicos. Hoje você tem pessoas pós-Covid que se recuperaram, mas entram em quadro neurológico, em quadro demencial, muito parecido até com doença de Alzheimer ou outras doenças neurodegenerativas. Então é estrago, sabe aquela coisa do cavalo de Troia? Entra e vai destruindo o que tem pela frente. O corpo começa a entrar numa combustão para tentar se proteger e acaba destruindo outros órgãos, então. O Covid, né? Exatamente, outros sistemas. O Covid, ele destrói aquilo que a gente chama de homeostase. É um equilíbrio que você tem, é o seu equilíbrio metabólico, orgânico, respiratório, batimento cardíaco. O SARS-CoV-2, quando ele atinge o pneumócito e, consequentemente, a angiotensina, ele vai quebrar essa homeostase. E aí, quebrando a homeostase, ele vai alterar desde fluxo renal, fluxo urinário, pressão arterial, essa cascata inflamatória, coagulação. Hoje você tem que aferir níveis de parâmetros de coagulação em paciente que está com Covid. Mas o que tem a ver coagulação, trombo, com a doença? Tem muita coisa a ver. Aquele negócio da gente buscar o equilíbrio, né? Daí, na alimentação, tomar muita água, tentar ao máximo manter o corpo num bom funcionamento para não chegar a esse ponto, né? De entrar em combustão mesmo.
exatamente. Mas isso não quer dizer, e aproveitando aqui novamente, que pessoas que bebam muita água, se alimentem muito bem, e aí se difundiu também uma outra fake news alguns meses atrás, que é a vitamina D. Se eu usar vitamina D, eu não vou contrair a doença. Veja, os Estados Unidos é o maior país consumidor de vitaminas do mundo, né? O maior país, Sim. você sabe disso. E nem mesmo assim foram um dos países mais atingidos, né? Os grandes picos de contaminação foram encontrados lá nos Estados Unidos. Então essa coisa da vitamina, claro que você mantém o corpo bem nutrido, a questão da água é super importante, mas não dá para dizer que pessoas que tomem vitaminas, que sejam muito bem nutridas, não vão contrair a doença. A gente não tem nenhum dado consistente. Sim, ô doutor, eu até acho que as pessoas que estão em casa, né, ouvindo isso, elas devem estar assim, mas então o que que a gente faz? Usa máscara, evite a aglomeração, lave as mãos o quanto mais possível, e se não puder lavar as mãos, use o álcool em gel. Eu acho engraçado que o álcool em gel, a forma mais importante e mais eficaz é lavar as mãos. Mas claro que você não vai andar Sim. com uma pia dentro do carro, né, uma pia no trabalho, você ficar lavando a mão. Então, álcool em gel e vacina, vacinação. Quanto mais, Então, diga, é justamente esse assunto que eu quero entrar assim de cabeça, porque a vacinação é a única, vamos dizer assim, a única forma da gente não pegar o vírus, porque assim, eu vou ser bem claro, eu acho que no início da live, essa segunda-feira eu perdi uma pessoa do coração, né, que eu amo muito, e a pessoa estava vacinada, a pessoa não saía de casa. Daí o que que a gente faz? veja bem, a vacinação é a única forma de evitar a Covid? Não. Se nós se nós não vivêssemos num mundo globalizado, onde a gente pudesse se restringir e ficar em isolamento total, porque aí tem a questão da economia, a gente poderia fazer o A seguinte, gente olha, teria vamos que todo viver mundo numa bolha, né? viver numa bolha por 14, 15 dias, porque aí as pessoas que estão doentes, elas vão entrar em período ou elas vão adoecer, ou elas vão, o próprio sistema imunológico vai dar conta de resolver o problema, e aí, como foi feito na Nova Zelândia, por exemplo. Sim. Mas isso tem um custo social e econômico que a gente está vendo agora. Ontem saiu o dado, né, 14,5 milhões de pessoas desempregadas, né? Agora, claro que é o que a gente tem para fazer nesse momento. A vacina, ela é o meio mais eficaz, é o mais imediato para a gente resolver esse problema. Porque a vacina, e veja, a quantidade de vacinas que a gente. Isso é uma outra coisa bacana de se falar, né, Ana? Aham. Nós, quando tivemos outras doenças no passado, a gente levou anos, né? Primeiro para reconhecer, eu falei da AIDS. A AIDS, só em 85, demorou 4 anos para a gente, para o Robert Gallo desenvolver o ELISA para identificar a AIDS. Depois veio o Western blot e outros exames. O Covid foi identificado em 31/12/2019 na cidade de Wuhan, na China. Um mês depois, a gente conseguiu fazer toda a codificação do genoma. A gente conseguiu identificar todo o genoma dele em um mês. E 2 meses depois já tinha vacina. O último dado que eu levantei, E até por para que uma não outra. demora, doutor, para chegar as vacinas até aqui? Eu sei que daí Bom, entra toda uma questão política, econômica, tem tudo isso, né? as vacinas em si, elas foram rapidíssimas, absurdamente rápidas, né? Porque como nós já tínhamos as vacinas para os outros coronavírus, que foi em 2002 e depois de 2012, então a gente já tinha o chassi do carro pronto. Só faltou agora a gente fazer o aprimoramento. Por isso que as vacinas estão sendo feitas tão rapidamente. Isso em pesquisa clínica a gente chama de fast track. A gente apressou, a gente já pulou fase, sabe? Uhum. Lembra que a gente brincava Em de vez de banco ficar imobiliário? esperando o movimento para ver o Vamos embora. Você jogava o dado, anda 5 casas. A gente já começou 10 casas na frente. Agora, a pergunta que você faz, por que demora? Porque são 7,8 bilhões de habitantes no planeta Terra para serem vacinados. Quem está sendo vacinado primeiro? Os países que têm mais condições. Por que a Índia está estourando agora? Essa última variante da Índia que apareceu, essa B1617, está nos preocupando muito, porque são os países que têm, diga, menos condições. A CNN fez um estudo no ano passado, seriam necessários 8.000 viagens de Boeing 747 para dar vacina para todo mundo. 8.000 viagens.
população é muito grande, né? O Brasil agora está conseguindo vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Deu uma parada e a gente está retomando agora. Então, hoje o problema da vacina é logístico, já não é mais a vacina. Olha que interessante. O problema no passado é fazer a vacina, os cientistas lá nos laboratórios tentando desenvolver e tentando achar. Isso a gente já conseguiu. Agora é o quê? É produzir e entregar, produzir e entregar. Esse é o problema hoje que a gente tem que superar. Doutor Gustavo, e por que que algumas das vacinas elas não são aprovadas assim tão rápido? Porque parece que vem o resultado, ó, a vacina está pronta, mas daí tem que esperar toda uma aprovação. Como é que funciona isso? Para não deixar de responder só uma parte da última pergunta, e respondendo essa, você perguntou por que tem pessoas que tomam vacina, como foi a sua amiga, né, a sua pessoa É, querida, né? é o pai de um grande amigo meu. O pai de um grande amigo seu amigo, e eu também perdi, a gente perdeu, né? Quem não perdeu? Quem que não está nos assistindo aqui que não perdeu um amigo, um parente, mesmo que distante? Porque a resposta imunológica ela não é imediata. Quando você toma a primeira dose, no caso da Coronavac, daqui 21 dias toma a segunda, no caso da AstraZeneca, Oxford, você toma a primeira, daqui 3 meses a segunda, a resposta imunológica ela não é imediata. O organismo leva algum tempo para construir essa resposta, esses anticorpos E quantos neutralizantes. dias demora isso? Depende, isso pode durar. Isso vai de organismo para organismo. As literaturas falam em 15, 20 dias, em algumas em um mês, mas um mês é muito tempo. 15 dias aproximadamente tem sido o tempo. Essa é uma questão. A outra pergunta, por que tem vacinas que não são aprovadas? A vacina ela é um medicamento, ela tem que ser submetida à análise de uma agência reguladora, no caso o Brasil, a Anvisa, que é uma das maiores do mundo. A Anvisa, é bom que se diga, é uma das agências mais respeitadas no mundo inteiro. Nós temos a FDA, que é americana, né? Food Drug Administration, a EMEA, que é europeia, a Anvisa, temos a australiana, que é muito respeitada, e a japonesa. Então, a Anvisa ela tem 3 departamentos que vão trabalhar com essa questão de aprovação de um medicamento. O regulatório, a parte de boas práticas e a farmacovigilância. O que pegou na Sputnik V, essa do Gamaleya Institute, lá da Rússia? Foi identificada a possibilidade de gerar vírus replicantes, porque a Gamaleya, a Sputnik, ela usa uma espécie de, muito parecido com a Oxford, um cavalo de Troia. Ela usa um adenovírus, que é um vírus de gripe, e ela coloca dentro desse vírus, escondido, uma parte da proteína spike. Então, a documentação, segundo consta para nós, ela não estava completa em relação a explicar se surge ou não esses vírus replicantes. Então, a Anvisa, corretamente, ela não pôde aprovar. Eu estou dizendo corretamente, Ana, dentro daquilo que a gente viu, que foi noticiado. Ela não aprovou. Então, se ela demonstrar com documentos futuros, aí parece que já está encaminhando isso, que não forma esses vírus replicantes e que a vacina é segura, tem que aprovar. Mas é por isso, então, que uma vacina não é aprovada, porque ela não traz não só a efetividade, mas ela também pode, às vezes, não trazer a segurança. No caso da Sputnik, ela não trouxe a segurança. Levando o vírus numa quantidade maior que não fosse necessária para aquele tipo de vacina, seria isso? Ela estava fazendo o seguinte, segundo consta, ela estava trazendo o que a gente precisa, que é o spike escondido dentro do adenovírus, beleza? Mas esse adenovírus do macaco, ele estava gerando vírus replicante dentro do nosso corpo. Isso não pode acontecer. Então, o problema era com o cavalo de Troia, que estava trazendo alguns outros problemas inesperados. Até é legal a gente estar falando isso, porque assim, daí começaram também as variantes, né? Agora, quantas variantes tem desse primeiro vírus que chegou lá em dezembro de 2019? Olha, Já são quantas variantes, doutor? Para ser muito simples, um vírus, quando ele entra no organismo, ele começa a sofrer algum tipo de ataque, mesmo que seja um ataque imunológico, quem não tomou nenhuma vacina, o vírus, embora ele seja uma estrutura muito simples, ele vai arquitetar uma forma de mutar. Então, dentro das suas 30 mil letrinhas que ele tem lá no gene, ele vai tentar criar alguma alteração para resistir, porque o vírus é um parasita, o vírus precisa de uma célula para viver. O que são as variantes? As variantes elas são originadas justamente através da imunidade natural ou da imunidade das vacinas. Nós temos 3 variantes perigosas hoje. A primeira foi a P1, que é aquela que surgiu no Japão e depois foi identificada aqui no Amazonas, né, na região norte do Brasil. Temos a variante do Reino Unido, que foi uma variante identificada também lá no ano passado, e temos essa variante agora, a B1617, que é da Índia.
Por que essa variante da Índia está nos preocupando muito, Ana? Porque ela, diferente das outras variantes, ela pode estar sofrendo também mutações na proteína S que sejam resistentes aos anticorpos produzidos por as vacinas já aplicadas. Podem, não necessariamente ainda. Então, isso é... E outra coisa, ela tem uma transmissibilidade 90% maior, essa variante, do que vamos dizer, o SARS-CoV normal, sem as variantes. As variantes vão surgir, as mutações. A gente espera que, quando todo mundo estiver vacinado, daqui a 2 anos, 3 anos, nós vamos ter que tomar vacina para coronavírus todo ano, igual a vacina da gripe, porque ela também tem variantes. Então, isso é um mecanismo meio que já esperado. Qual é a arma para isso? É vacinar. Quanto mais tempo a pessoa demora para ser vacinada, as variantes vão sendo produzidas e vão atingindo essas pessoas que não foram vacinadas. E aí o vírus vai se replicando e vai atingindo outras pessoas. Então, a gente precisa vacinar com rapidez. Não, e lembrando as pessoas, até bom a gente estar falando disso, que já está no mês aí de vacinação da gripe, né? Então a gente precisa também lembrar que não é só a vacinação do Covid, também tem que se vacinar da gripe, né, doutor? E aí a orientação é que não se tome as 2 vacinas simultaneamente. Se dê um espaçamento de pelo menos 14 dias, porque você está tomando, independente da vacina de Covid que você está tomando, as vacinas de Covid, rapidamente, elas vão usar vírus mortos ou enfraquecidos, ou chamados vírus atenuados, né? Para não falar das vacinas genéticas. Então, de alguma forma, você está jogando carga viral no seu organismo, para o seu sistema imunológico construir uma defesa. Se você juntar com uma outra carga viral do influenza, que é a vacina da gripe, essa combinação, às vezes, ela pode trazer algum trauma ali, naquele momento dado. Trauma, eu digo, no sentido de, que a gente falou de homeostase, sistema imunológico. Então, não é recomendável tomar as 2 vacinas, é bom dar um espaço aí de 14 dias. Entendi. E, doutor, por que as vacinas causam, elas... Tem muita gente aí falando, né, que causam reações adversas, dependendo de pessoa para pessoa. Tem gente que dá dor de cabeça, tem gente que dá dor no corpo. O que é isso? Como é que é esse movimento? Isso é normal que aconteçam reações após a tomada da vacina. A vacina é um remédio. Doutor, só uma coisa. E tem gente também que não sente nada. E tem né? gente que não sente nada. Exatamente. Então, é um mecanismo normal essa questão. Só que esse normal, ele tem um limite, né, do ponto de vista de quais são esses ocorridos e qual é a intensidade. Então, se ter dor de cabeça, ter um pouco de moleza, é o teu sistema imunológico, é o teu corpo que está reagindo a receber um corpo estranho, que é a vacina. Você está recebendo Covid, né? Só que você está recebendo um vírus de Covid morto ou enfraquecido. A gente põe ele no laboratório, a gente coloca lá, sei lá, ácido fenólico ou por aumento de temperatura, de alguma forma, a gente vai colocar ele de uma forma que ele não vai te fazer nada, mas você está recebendo. Então, algumas vacinas podem produzir diarreia, algumas podem produzir dor de cabeça, dor muscular. Isso vai até um limite. Entretanto, se essas reações adversas elas forem além do que é esperado, como se relatou em alguns casos da AstraZeneca, que houveram eventos de tromboembolismo, formação de coágulo, aí nós vamos dizer, será que é da vacina? Porque, Ana, veja bem, eu estou aplicando vacina em 500 mil pessoas. Aí 5 têm mortes por coágulo, tem AVC. Poxa, mas em 500 mil, pode ser que 5 iam morrer de AVC, de qualquer jeito. Será que isso está relacionado com a doença? E daí entra onde a gente fala das comorbidades, né? Da pessoa ela já ter a pré-existência daquele tipo de doença, que talvez aconteceria daqui uma semana, 2, 3, mas o vírus fez com que acontecesse antes, né? Exatamente, exatamente. Lembra aquele caso no passado daquele rapaz que se praticou o suicídio? Aí falaram, mas foi a vacina. Não, o cara não se matou por causa da vacina, entende? Sim. Então, mas as questões, e detalhe, né? A gente começou a aplicar vacina agora, eu digo, o mundo, né? Há poucos meses, de alguns meses para cá. Então, essas reações adversas, elas estão sendo catalogadas, estão sendo identificadas, estão sendo monitoradas. Numa próxima versão da vacina, daqui a 1 ano, 2 anos, já vai constar na bula efeitos adversos que não constavam da primeira vez, porque eles foram sendo manifestados. Então, isso é normal. Dentro de uma normalidade, isso pode acontecer. Aumento da temperatura, um pouco de febre, isso pode acontecer.
Até porque, assim, nós estamos fazendo parte desse estudo, né, das vacinas. Então, querendo ou não, somos cobaias também, sendo vacinadas, né, sendo estudadas. Mas, doutor, como é que está esse programa de vacinação? Que a gente vê aí que tem muitos estados que estão desesperados atrás de vacinas, que não estão tendo. Como é que é essa estimativa? A gente consegue, talvez hoje, né, o doutor falando, uma estimativa de quanto tempo isso vai durar, apesar de que você já deixou aqui bem posto que pode ser que a gente tenha que se vacinar todo ano? Bom, eu sou um otimista por natureza. Eu sou um otimista. Independente até do que a gente passou no ano passado e no começo desse ano, finalmente a gente entrou na era das vacinas. É Finalmente, bom. nós falamos, ó, as vacinas, beleza, vamos tomar vacina. Então, isso já é um ponto positivo. Demorou, mas beleza. Chegamos a vacinar, como eu disse há um pouquinho tempo, 1 milhão de pessoas por dia. Agora, como a gente perdeu o timing de pedir vacina no ano passado, então as entregas, sabe? As entregas, você na sexta-feira à noite está com muita fome, você deixa para pedir a pizza às 9h30 da noite, que é a hora que o mundo está pedindo pizza. Então a pizza vai demorar. Então as vacinas, elas estão demorando um pouco, porque há várias encomendas, vamos dizer assim. Mas, como nós temos os acordos de transferência de tecnologia, tanto com a Oxford quanto com a Sinovac Biotech, que seria AstraZeneca e Coronavac, então nós vamos começar a produzir o IFA no Brasil, dentro de a partir de final de maio, junho. Com Uhum. o Brasil tendo essa autonomia da transferência de tecnologia, fazendo o IFA, a gente vai acelerar mais. Com essas últimas compras que têm sido feitas também, tanto da vacina da Johnson, da vacina da Pfizer, que a gente está recebendo aí, recebeu essa semana. Então, acredita-se que até setembro, isso é uma previsão do governo federal, a gente consiga ter vacinado todos os pacientes com as comorbidades, os crônicos. Sim. Pode parecer assim uma coisa shakespeariana, né, o sonho de uma noite de verão, mas é possível que até dezembro, se a gente tiver todas essas encomendas validadas e produzindo vacina no Brasil, a gente consiga vacinar o Brasil inteiro. É possível. Ou que a gente consiga vacinar 80% da população brasileira, porque dá. O Brasil tem um dos melhores programas de imunização do mundo. O Brasil é Sim. exemplo, é referência. A Ô, gente tem que usar doutor, esse princípio. e o que que a gente fala para. Porque assim, eu conheço muita gente que não toma vacina nenhuma, Me too. né? A gente conhece muitas pessoas que não tomam e que se negam a ter que tomar essa vacina também. Elas estão, vamos dizer assim, expostas e colocando os outros expostos também, né? Eles precisam entender disso. Porque essas pessoas são as pessoas que elas estão negando a ciência e elas estão carregando uma grande responsabilidade negativa, que é a de levarem os vírus mutantes. Essas mutações que a gente acabou de falar agora, essas variantes, elas vão permanecer nas pessoas que não tomaram vacina. Então, o que a gente tem que falar para essas pessoas? A gente tem que ter um discurso que beira um pouco a ciência, para não ficar uma coisa muito carregada, mas que beira o bom senso. Eu acho que não vai ser também com leis. Ah, vamos obrigar, se o cara não tomar, o cara vai ser preso, o cara vai ser condenado. Porque aí tem a questão do livre-arbítrio, é aquela coisa. Se o cara não quiser usar o preservativo, ele não vai usar o preservativo, ele vai colocar a vida dele em risco e a vida da parceira ou do parceiro. Entende? Então, a questão da vacina, eu acho que tem que ser um discurso de ciência e, ao mesmo tempo, um discurso também de coerência, um discurso não de moralidade, mas um discurso de convencimento, alguma coisa que não seja obrigatória. Terão muitas pessoas, né, não tomam vacinas de nenhum tipo, né, Ana? Muitas pessoas. Certa vez, lá nos anos 80, final dos anos 80, alguém disse que vacina provocava autismo. Foi uma coisa. E aí as pessoas começaram a achar que vacina provocava autismo. As pessoas não tomam vacina. Então, infelizmente, eu acho que a gente não vai conseguir resolver 100% desse problema, não. Tem que fazer com que as pessoas se conscientizem, né, cada vez mais. E eu sempre digo, quando a gente for conversar com alguém que não quer tomar vacina, sempre falar de coração para coração.
né? Isso. Você está colocando eu em risco, outras pessoas em risco, eu não gostaria de colocar você em risco. Eu acho que é E não isso falar em mesmo. política, né? Porque o que está Não. contaminando muito, o que prejudicou muito nós aqui, prejudicou os americanos também, naquela briga do Biden com o Sim, Trump. O próprio Boris Johnson na Inglaterra também. O Boris Johnson, no começo, ele era negacionista, mas a hora que ele viu o circo pegando fogo, ele falou: vai ao racha. Então, ele teve que mudar a opinião dele. Aqui no Brasil, esqueçam os agentes políticos, esqueçam o governador de São Paulo, o presidente da República, o governador de. Esqueça. Pensa na questão da saúde pública, na questão sanitária. Isso é o importante. E doutor, o que que a gente pode, assim, né, tá pensando do futuro, né? Lógico que a gente está vivendo aí uma incógnita, há um ano vivendo essa incógnita, mas sem perder, logicamente, a esperança, a fé, né? Esse positivismo de sempre acreditar que é possível e mais do que nunca a ciência está sendo trazida, né, à tona. Porque eu sempre dizia, sempre, né, vi isso e também falava isso, que o dia que a gente esquecer a ciência é a mesma coisa que a gente esquecer Deus, que as duas coisas andam juntas. Porque senão É, Deus não teria dado a inteligência para o ser humano do jeito que ele deu, né? Então, se os doutores, a ciência estão aqui para provar isso, o que que a gente pode esperar do futuro, né? Não só na ciência, mas da humanidade também. eu acho que a ciência ela cumpre um papel até social, diferente do que foi a ciência. A ciência lá nos primórdios, na antiguidade, nos séculos passados, quando era uma ciência intuitiva, né? Era uma ciência que era uma ciência do acaso. Então, Galileu Sim. Galilei, se você pegar as descobertas, a própria descoberta do antibiótico, a Nikola Tesla versus Thomas Alva Edison na corrente alternada. Então, teve tantos eventos na ciência que foram eventos acontecidos até de maneira inesperada. A própria microbiologia, tudo isso que a gente discute, as Sim. vacinas, foi tudo muito na base do, sabe, quem sabe, se existe vacina foi graças a uma descoberta lá do final do século XVIII, né, onde se fez uma tentativa ali, tentativa e erro de inocular, enfim. Mas eu acredito que o que a gente vai ter para o futuro em relação às pandemias, a gente vai continuar tendo, a gente vai ter outros fatos semelhantes, tomara não piores que esse, né? Mas nós temos hoje uma ciência muito avançada, Ana. Uma ciência que é capaz de dar respostas, como eu disse, não é mais uma ciência intuitiva. Hoje é uma Sim. ciência responsiva. Hoje é uma ciência que vem o problema e ela vai lá e tenta resolver ou resolve. A ponto até de que, por exemplo, muitos acreditam naquela questão do há males que vem para bem. Essa questão agora do Covid, ela está ajudando muito a resolução de outras doenças, a AIDS, por exemplo. Esses mecanismos que a gente está usando agora, de vetor, esses mecanismos genéticos de alterar RNA, ele já está sendo usado como ferramenta para Na desenvolvimento, outra para doença. vacinas que estão em desenvolvimento para AIDS. Então, eu acho que para o Uhum. futuro, cada vez mais, é uma participação da ciência mais responsável e mais social, mas uma Sim. ciência também que ela não desumanize. A gente não pode desumanizar, a gente não pode tornar tudo robótico, mecânico, como a gente tem visto nos últimos tempos. De Até certa porque, forma, doutor, desculpa interromper, até porque assim, cada ser humano responde de uma forma diferente, né? Cada corpo, e olha quantos milhões, bilhões nós somos. e é exatamente isso, e entender que essa ciência ela tem que ser uma ciência sem preconceito, uma ciência, como parafraseando aí, sem fronteiras, né? Porque não adianta eu vacinar os países ricos e deixar os países pobres, aí, por exemplo, a África subsaariana, a parte mais pobre do mundo, sem vacina. O que adianta? Então, tem que ser como eu disse, de novo, uma ciência social, uma ciência que. E aí vem um outro lado também que é muito interessante, que é a questão relacionada ao custo da ciência. A ciência Uhum. custa caro, fazer ciência custa caro. Desenvolver uma vacina como essa não é sentar na bancada do laboratório lá e falar, vamos fazer uma vacina agora, vamos lá todo mundo. Não é Sim. assim. Os recursos são muito caros, né? E os países precisam investir muito nesses recursos e precisam, cada país, e eu chamo a atenção para o Brasil, investir na sua ciência. Olha o pesquisador brasileiro, olha a ciência brasileira como ela é maravilhosa. Nós identificamos, nós
deciframos o código genético do SARS-CoV em um mês e meio aproximadamente. Nós já estamos fazendo uma vacina 100% brasileira aqui no Butantan, usando ovo, que no começo nenhuma vacina estava usando ovos, né? Então, agora tem que investir no cientista brasileiro, tem que dar condições de entrar. A gente já teve exemplos, muitos exemplos aí na história da ciência no Brasil, de fatos que mostraram que o cientista brasileiro tem grande valor e pode trazer muita colaboração para a comunidade, né? Verdade. É isso aí, doutor. Obrigada pela participação aqui com a gente hoje. Fico muito feliz de poder estar conversando com você, de poder estar vendo, porque é sempre uma correria, né? Mais do que nunca. E até, quer dizer, antes da gente acabar aí, fala um pouquinho desse trabalho que você vem fazendo aí do Alzheimer, desse projeto todo. Eu agradeço muito. A gente se fala realmente bastante, né? Eu admiro muito o seu trabalho, o que você, as suas viagens aí que você postou, quando você estava em Petrópolis ano passado, achei demais, muito bacana lá. Mas veja bem, o trabalho, eu terminei agora a minha última pesquisa, que foi essa do estudo da saliva como biomarcador para Alzheimer. Estamos agora em uma parceria bem avançada para desenvolver um protótipo, né? Seria alguma forma de você fazer esse exame mais rápido, né? A gente quer mostrar a viabilidade, a gente não consegue assegurar ainda 100% o teste da saliva, mas esses resultados que eu tive agora, que eu acabei de coletar agora em janeiro, foram excelentes. Um dos achados que a gente teve lá, eu estou compilando agora para fazer a publicação, a gente pode ter descoberto uma coisa muito bacana, muito boa mesmo, e eu estou muito certo disso. E quem sabe a gente consiga dar um primeiro grande passo, ou mais um grande passo, não um primeiro, né, para a gente diagnosticar a doença de Alzheimer e conseguir fazer medicamentos, né, que já estão alguns aí em estudo, para resolver esse grande problema do mundo inteiro, né, dos idosos principalmente. É que agora isso tá tudo parado, né? Na Sim. verdade, você percebe que os laboratórios farmacêuticos que nunca pesquisaram vacina estão pesquisando vacina para a Covid agora. Por quê? Porque isso também é legal falar aqui, sabe, Ana? Dá tempo de falar isso rapidamente? Lógico. Porque hoje há uma mobilização da ciência, dos laboratórios, toda para o Covid. Então é legal que hoje você vê laboratórios que nunca foram da área de pesquisa de vacinas, estão mobilizados para buscar uma solução para a vacina do Covid. Isso virou um clamor mundial, isso. Como eu te disse, tem quase 200 laboratórios, 200 vacinas em produção, em testes, né? Então isso é muito positivo. Mas eu estou sempre à sua disposição aqui quando você precisar, não sei, perguntas aí, alguma coisa que você queira perguntar, se você Tá. quiser no final ainda sobre o tema, mas foi muito bacana e estou sempre à sua disposição. Obrigada, doutor Gustavo. Eu acho que assim, a gente sempre é bom a gente estar trazendo esses mitos e verdades, porque, querendo ou não, as pessoas estão trancadas dentro de casa o tempo inteiro, tentando achar respostas, e elas acreditam, às vezes, naquilo que elas veem. Então, a gente precisa, cuidar muito nisso também, né? Das pessoas, antes delas irem por uma ideia, ir atrás, vai estudar um pouquinho, ver direitinho, aproveitar esses momentos que está em casa para assistir vídeos até de ciência, para conhecer um pouco mais o corpo humano, né? É. Eu acho que isso é legal, vamos tentando olhar o lado bom de tudo isso que a gente está passando, né? A ciência está sendo popularizada, né? Então, eu tenho a impressão, e eu como professor, que os jovens aí recém-formados aí do ensino médio, muitos vão procurar a área da biologia, biotecnologia, a própria área da farmácia, da medicina, da biomedicina, porque é uma área que começou a chamar... Hoje é legal que as pessoas, assim, bem ou mal, né, o caixa da padaria, o feirante, ele fala de vírus. Ó, às vezes muitas vezes fala até alguma bobagem, né? Mas Não, fala. mas ele está ali, né? Pelo menos ele está captando alguma coisa de positivo. Isso é muito bacana, né? Isso é muito bom. E a gente só vai saber também assim os reais resultados e consequências disso que a gente está vivendo daqui a 1 ou 2 anos, né? Da gente ficar em casa, dessa reclusão social, porque eu sempre digo, e estava conversando aqui em casa isso hoje de manhã, né? Para nós que estamos trabalhando, temos uma atividade econômica, agora eu tenho visto muito essa Ah, questão das nem pessoas fala. necessitadas, né? Um dos hospitais que eu trabalho, primeiro que já é ruim quando você sai do hospital, que você vê as pessoas chorando pelas mortes.
já é um primeiro baque que você toma. Aí você pega o carro e vem para casa, você para num certo lugar, como eu tenho parado agora, onde vivem famílias. E ontem eu fiz isso. Eu parei, a gente separou achocolatado, bolacha. A hora que eu parei, a moça falou: é doação? É. Baixei o vidro do carro, eram 10, 15 mãos no vidro do meu carro, assim, querendo. E você olha para o semblante das pessoas. Então, aproveitando aqui a sua audiência que é enorme, você que vai trabalhar todo dia, você que vai estudar e vai de carro, ou de alguma forma, se puder, coloca na sua mochila 3, 4 chocolatados, 3, 4 pacotinhos de bolacha, 3, 4 maçãs que seja. E quando você parar no farol e vê uma pessoa pedindo, dê, atenda essas pessoas, porque é o mínimo que a gente pode fazer. Porque se antes o Brasil já tinha o problema, né, com a fome, com a saúde, agora mais do que nunca, né, doutor? Eu acho que fazer com que todo cidadão se conscientize, ajude de alguma forma possível, e faça isso também. Leve na bolsa, se tem condições de levar, leva. Tem muita gente, muita gente. É triste andar na rua e ver tantas pessoas em situação de rua. É muito triste mesmo. Mas que a gente possa, né, fazer esse movimento, que a gente possa fazer com que mais pessoas tenham esse coração bom, que nem o seu, e estejam fazendo esse movimento também. Obrigada pela participação aqui. Muito obrigado. Um Até a grande próxima. beijo e um bom final de semana. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Beijo. Agora o doutor pode desligar daí. Obrigada, meus amores, pela participação de hoje. Hoje aqui com o Dr. Gustavo Alves. Quem quiser compartilhar essa live aí com a família, com os amigos, eu tenho certeza que vai trazer um pouco mais de carinho, né? Um pouco mais de acolhimento para a gente. Eu fico por aqui com a live. Hoje à noite, às 19h30, eu estarei sendo entrevistada pelo Francesco Pelegata. A gente vai estar falando sobre programação neurolinguística, que a gente pode estar usando em todos os caminhos da vida da gente. Então, eu espero vocês às 19h30. Um grande beijo e um bom final de semana. Tchau, tchau.